A graça e a paz, queridos irmãos, é com alegria que nós vamos começar agora uma série de estudos voltado para a palavra de Deus, e nessa série nós vamos estar fazendo uma explanação sobre a carta do apóstolo Paulo às igrejas da Galácia, aos Gálatas. E é com alegria que a gente pode compartilhar esse conhecimento. E já entrando no estudo, eu quero dizer para você que essa carta do apóstolo Paulo aos irmãos da região da Galácia foi escrita em torno do ano 55, 56 antes de Cristo. E uma das grandes preocupações do apóstolo Paulo era, na verdade, combater naquela região algumas irregularidades dos cristãos, a falta de fé, muita gente desviando, muita gente se entregando aos prazeres da carne e do mundo. Então é muito notório que você comigo aqui vai embarcar nessa série de estudos. Vocês vão ver o quanto nós podemos aprender com o livro de Gálatas. Amém? Então vamos fazer a leitura do capítulo 1, que diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte do Deus, o nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Verso 6 diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja então anátema. Assim como já dissemos e agora repito: se alguém vos prega um evangelho que vá além daquele que recebestes, também que seja anátema. Então, capítulo 1, eu fiz a leitura do versículo 1 ao 9, e a partir do verso 6, porque do 1 ao 5 é a introdução de Paulo mesmo, saudando os irmãos e demonstrando a alegria que ele tem de servir a Deus, e fala do Jesus que ressuscitou. Mas a partir do verso 6 até o 9, Paulo então, ele não perde tempo em atacar as falsas doutrinas que agora está entrando não só na igreja, mas na mente das pessoas. Ele fala aqui, ele começa dizendo: admira-me que estejais passando tão depressa daqueles que vos chamou na graça do nosso Senhor Jesus Cristo para outro evangelho. Ele de uma maneira irônica, eu consigo ver isso, que Paulo está ironizando, uma possível transferência de fé, das pessoas sair da verdadeira fé, então buscar alimentos em coisas que não provêm do evangelho, E já entrando nessa aplicação pessoal, hoje nós vemos muito isso, A igreja hoje,
as pessoas elas evitam o nascer de novo. Eu percebo que as pessoas pelo qual têm dito que são cristãos, elas estão evitando o novo nascimento. E o evitar do novo nascimento, eu falo exatamente porque o indivíduo, quando ele quer nascer de novo e ele de fato nasce novamente, e eu digo o novo nascimento é morrer o velho homem para que nasça um novo homem, uma nova criatura comprometida com a santidade, com a moralidade, com o cumprir das Escrituras. Esse escolher nascer de novo traz consigo um regramento muito sério de vida, né? E as pessoas, elas preferem então ficar na indecisão, porque andando no campo da indecisão, o pecado para ela não vai esboçar tanto escândalo para as pessoas, né? As pessoas, quando elas não nascem de novo, elas preferem vir à igreja, visitar a igreja, né? Tem uns que até conseguem até participar da Santa Ceia do Senhor, e eu acho isso algo assim muito sério, né? Mas enfim, a Bíblia diz que para este assunto que examine o homem a si próprio. Mas quando eu digo que algumas pessoas elas preferem não nascer de novo, e aí não é porque Deus se limita a dar um novo nascimento, mas porque elas não querem nascer de novo, é porque tem algo lá no mundo que ainda chama a sua atenção, que aprende de alguma maneira, e que se um dia ou uma circunstância ela decidir ir lá no mundo, as pessoas não vai falar, crente, não, porque no domingo ela tem que estar aqui de novo. Então passa a viver um evangelho onde serve a dois deuses, né? Onde Jesus ele é um mero participante da vida do indivíduo, né? Mas quando nascemos de novo, as coisas velhas devem passar, o novo homem deve nascer. Então o velho homem deve ser sepultado, e o que Paulo está combatendo aqui é exatamente essa filosofia. O que Paulo está dizendo aqui é que agora dentro da igreja as pessoas estão abandonando o verdadeiro evangelho, as pessoas estão agora buscando, não é, em outras doutrinas, né? E por que eu digo ironicamente? Porque evangelho só tem um, mas aqui ele fala, vocês estão mudando de evangelho, vocês estão agora buscando um outro Deus, né? E no verso 7, ele diz, ao qual não é outro, senão que há algum que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. E quando ele fala que há algum, ele se refere exatamente ao maligno, ele se refere às ações do diabo que perturba você, não é? E quando Paulo está dizendo lá para aqueles irmãos, escrevendo lá para as igrejas da Galácia, eu entendo que nós possamos fazer uma aplicação para hoje, porque ainda somos tentados a viver um evangelho mentiroso. Nós somos tentados a viver um evangelho que tudo pode, que para tudo vai se dar um jeitinho. Então é essa prática que Paulo então veio a combater, porque o evangelho, queridos, ele não tem espaço, né, para duas coroas, não tem como ter dois deuses, dois reis, não tem. E aí eu vejo que muitas vezes, por hora, as pessoas elas decidem viver as coisas do mundo e ao mesmo tempo querem Deus, mas quando Deus não satisfaz os desejos do coração, os projetos, os planos, e aí então elas mesmas colocam agora culpa nas frustrações. Por hora também alguns inventam depressões. Não estou falando que não existe depressões como patologia, eu estou falando do sensacionalismo que a nossa mente nos leva
a tentar a empurrar as nossas justificativas a viver um mundo tenebroso, mentiroso, um mundo pelo qual Deus não habita e nunca habitará, né? E daí então eu digo que no verso 8, o apóstolo Paulo então ele vem com uma força de expressão muito forte, dizendo: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho e que vá além do que temos pregado, seja anátema. O que o apóstolo Paulo está falando aqui, eu consigo perceber nas escrituras que ele está revestido de muita autoridade de Deus, não é? Porque alguém que não está com tamanho revestimento de Deus jamais poderia falar algo desse nível, não é? Porque Paulo aqui está desafiando a qualquer um que venha trazer algo muito parecido, algo que seja sim uma cópia lendária do verdadeiro evangelho. Ainda assim ele diz que é anátema, e essa palavra ela é advinda de maldição. A palavra anátema é aquilo que é mentira, é aquilo que não é verdadeiro, é aquilo que é muito falso, é aquilo que não procede, é aquilo que é reprovado, né? Então ela tem esse conjunto de conceito, a palavra anátema. Então, para que os irmãos entendam, o apóstolo Paulo ele vai de uma maneira muito forte. Já no verso 9 ele diz: assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega um evangelho que vá além daqueles que recebestes, também seja anátema. No verso 8, no verso 9, ele usa dois verbos interessantes, né? No verso 8 ele diz: se porventura inclusive vier um anjo e vos pregue, né? Ou que tenha pregado algo que seja além desse evangelho. Então ele fala sobre pregar, e no verso 9 ele fala sobre exatamente recebertes, né? Então que seja anátema. Então, queridos irmãos, eu quero dizer que quando nós emprestamos os nossos ouvidos, quando nós emprestamos o nosso coração, quando nós ofertamos a nossa mente, não é, a qualquer doutrina que se vem por aí, quando nós deixamos de buscar a Deus, quando nós decidimos viver uma vida confusa, uma vida estranha, uma vida entristecida, porque o evangelho, embora que ele seja um evangelho cheio de tribulações, um evangelho cheio de um caminho espinhoso, de uma porta estreita, porque é assim que é o evangelho, né? É ele ainda assim que vem trazer a nós, né, o tripé de uma boa vida com Jesus, né, que é a paz, que é a esperança e que é a alegria, né? Então alguém que quer ter paz, não fica esperando na paz que Deus dá, não conformismo, comodidade, porque é muito provável que o evangelho não vá trazer isso, né? Então quem fica esperando na alegria que Deus dá, não é? Muitas coisas materiais, excessos e coisas do tipo, talvez possa ficar frustrado, porque a depender de como você se encontra, a depender de como está o seu coração, a sua mente, né, de como você olha o mundo, Deus ele quer então mudar exatamente o teu coração. Ele quer sondar o teu coração e não te dar dinheiro, ou casas, ou bens, ou coisas, e isso ele sim pode dar, mas dentro de um contexto, não é, secundário. Depois que você então estiver buscando a Deus sobre todas as coisas, não é, dentro de uma probabilidade, o Senhor ele vai cumprir todas essas coisas dentro de um contexto de fidelidade com Deus. Mas eu quero deixar aqui uma dica aos irmãos,
a vocês que congregam, que gostam de ouvir a palavra de Deus, que tem uma igreja e congrega numa igreja. Cuidado, muito cuidado, porque Satanás está trazendo um tempo de que para ser cristão tudo pode. E o apóstolo Paulo aqui está dizendo que isso não pode. O texto sagrado está dizendo que não há lugar no reino de Deus para os indecisos, não há lugar no reino de Deus para os infiéis, não há lugar no reino de Deus para os que vivem no esperar deste tempo e deste mundo, porque Deus, Ele está buscando uma totalidade do homem para o retorno ao Éden. E nesse capítulo 1 até o verso 9, nós então fizemos a nossa reflexão de hoje. Fica aí a minha dica, eu quero abençoar você e sua casa em nome de Jesus. Amém? Fecha seus olhos que eu quero orar por você. Amado Deus, muito obrigado por essa reflexão, por esse dia. Obrigado, Senhor, pela vida dos irmãos que estão vendo esta aplicação pessoal, que é o texto da tua Sagrada Escritura, Senhor Jesus, possa, assim como ela se autoexplica, possa ser como uma espada de dois gumes. Faça de nós, Senhor Jesus, não apenas ouvintes, mas praticantes. Faça de nós, Senhor Jesus, não apenas entendedores, mas compreendedores da Tua Palavra. Senhor, torna-nos, Senhor Jesus, para Ti. Nos faz como a igreja primitiva. Senhor, permita-nos, Senhor, que nós sejamos homens e mulheres de uma igreja nascida da água e do Espírito, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você e que Deus faça resplandecer sobre ti a graça dele, que o Senhor te dê a paz, tá bom? E vamos estudar o livro de Gálatas, tá bom? Um abraço, Deus abençoe.